Bem, alunos, é o seguinte, eu vou resolver aqui alguns exercícios, porque como está faltando tempo para a gente, eu vou resolver aqui alguns exercícios que eu selecionei, e aí vocês assistam isso para poder a gente adiantar um pouco mais as aulas que a gente tem presenciais ali, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Primeiro exercício. Volta aqui. Primeiro exercício. Um resistor, quando sujeito a uma tensão elétrica de 6 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de 1,5 ampere. Outro resistor, sujeito a 7 volts, é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Calcular a corrente elétrica que percorrerá o circuito quando os dois resistores forem ligados em série e seus terminais estiverem sujeitos a uma tensão elétrica de 15 volts. Então a ideia é a seguinte, existem dois resistores e a gente precisa calcular o seguinte, esses dois resistores vão estar ligados em série, como está aqui, chamar de R1, R2, aqui vai ser 15 volts, vai ter uma corrente que vai sair daqui e essa corrente vai percorrer aqui o circuito. Ele quer saber justamente essa corrente que está aqui. Para saber a corrente, vamos ter que calcular primeiro o valor de cada resistor. Então vamos lá. O resistor R1, a gente sabe o seguinte, que se você aplicar 6 volts nele, a corrente que vai percorrer ele é uma corrente de 1,5 amperes. Então daqui a gente consegue calcular qual é a resistência do R1. Vai ser U sobre I, portanto o R1 vai ficar 6 dividido por 1,5, isso vai dar 4 ohms. O resistor R2, o que a gente sabe? Que se você aplicar uma tensão de 7 volts, a corrente que percorre ele é de 2 amperes. Conclusão, a gente sabe que U é igual a RI, portanto, deixa eu melhorar aquilo ali. Aqui. Então, o R2 vai ser U sobre I, 7 dividido por 2, 3,5. Então, o que nós temos? Nós temos um circuito que é formado por um resistor de 4, que é formado por um resistor de 3,5 e aqui temos 15 volts. Ora, esse circuito pode ser simplificado para um circuito de 7,5 ohm, aqui 15 volts. Vamos ter uma corrente elétrica passando aqui. Qual vai ser o valor dessa corrente? U sobre R. Então vai ser 15 sobre 7,5. Portanto, a corrente aqui vai ser de 2 amperes. Então essa é a corrente que vai passar em cada um desses resistores quando eles estiverem ligados em série. Vamos ao próximo exercício. Aqui. O gráfico abaixo, os gráficos abaixo, apresentam a intensidade da corrente elétrica em função da DDP aplicada ao extremo de dois resistores, resistor R1, então esse gráfico aqui é do resistor R1 e esse aqui do resistor R2. E aí esses dois resistores vão ser ligados em paralelo, não, em série, a uma DDP de 20 volts. Então nós temos dois resistores
que vão ser ligados em série a uma DDP de 20 volts. E está pedindo qual é a potência dissipada pela associação. Então, a pergunta aqui é a potência dissipada pela associação, no caso, potência total aqui, né? Então, muito bem, para isso vamos ter que saber quanto que vale o resistor R1, quanto que vale o resistor R2. Bem, resistor R1. De acordo com o gráfico, a gente pode pegar qualquer ponto aqui, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui. Quando a gente tem uma tensão de 40 volts nele, a corrente é de 2 miliamperes. Tensão 40 volts, corrente 2 miliamperes. Lembrando que é 2 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, qual vai ser a resistência? 40 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. 40 dividido por 2 vai dar 20. O 10 a menos 3 joga para cima, 10 a mais 3. Então, essa é a resistência do primeiro resistor. Segundo resistor, podemos pegar esse ponto aqui de referência. Quando a tensão for 20, a corrente que passa por ele é de 4 miliamperes. Então, a resistência vai ser 20 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. 20 por 4, isso dá 5 vezes 10 a mais 3. Então, o que temos então é isso aqui. Esse é o circuito. Olha, 20 vezes 10, a terceira é 20 mil ohms, 20 vezes 1000. Isso aqui é 20K. E isso aqui é 5K ohm. Então, temos um resistor de 20K ohm e um resistor de 5K ohm. E aqui embaixo, uma tensão de 20 volts. Esse circuito pode ser simplificado e vai ficar 25K e aqui 20 volts. Então, tem uma corrente que passa aqui. Nem precisaria, né? Porque ele, na verdade, quer a potência dissipada pela associação. Tem uma corrente, eu posso calcular. Mas a potência, a gente pode calcular fazendo R vezes I ao quadrado. Podemos calcular a potência fazendo U quadrado sobre R. Ou podemos calcular a potência fazendo U vezes I. Como eu tenho U e tenho R, vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, a potência, vou usar essa fórmula aqui, vai ser U ao quadrado, 20 ao quadrado, dividido por 25K, que é 25 mil. 20 ao quadrado é 400, dividido por 25 mil. Cancela, 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 cancela. Ficou 4 dividido por 250. E essa continha vai dar 0,016. Então, a potência aqui, 0,016 watts. Então, essa é a potência dissipada pela associação. Bem, temos aqui um outro exercício. Então, o que diz esse exercício? Nós temos 3 resistores associados em paralelo. Opa, puxou, vamos lá. 3 resistores associados em paralelo, conforme daqui, e a corrente elétrica no resistor de 6 ohms é 3 amperes. Então, nesse resistor aqui, a corrente é de 3 amperes. Vem a pergunta, qual é a DDP entre os pontos A e B? Se eu tenho
Então vamos lá, vou escrever aqui solução. Para o resistor de 6 ohms, que é o que a gente tem, a corrente é de 3 amperes. Então o que eu vou ter? Se eu tenho R e tenho I, eu posso calcular o U. 6 vezes 3. Isso vai dar 18 volts. Certo? Então essa é a tensão no resistor de 6 volts. Essa é a resistência, essa é a tensão no resistor de 6 volts. Agora perceba que o resistor de 6 volts está ligado nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto e nesse ponto, que é os pontos A e B. Então a tensão entre os pontos A e B, logo, a tensão entre os pontos A e B é 18 volts. Então, item A do exercício. Item B. Qual é a intensidade da corrente elétrica total na associação? Bem, o que a gente sabe? A gente sabe que a corrente total é a corrente que vem aqui, ó. Essa aqui é a corrente total. Ela se divide, vou chamar de IT, aqui. Ela vai se dividir num I1, num I2 e num I3 aqui. Então, o que a gente sabe? A corrente I3 deu 3 amperes. Eu sei que o resistor de 3 ohms, ele está em paralelo com o resistor de 6, então a voltagem é a mesma. Então a tensão é a mesma. Então dá para calcular a corrente. (18 dividido por 3). Isso vai dar 6 amperes. E para o resistor de 12 ohms, a tensão é a mesma, 18 volts. Então vai ficar 18 dividido por 12. E isso vai dar 1,5. Então a corrente total da associação vai ser os 3 amperes do resistor de 6, mais os 6 amperes do resistor de 3, mais 1,5 do resistor de 12. Então, 6 e 3, 9, com 1,5, corrente total 10,5. Está pedindo qual é a resistência equivalente da associação. Bem, item C. A resistência equivalente, como são 3 resistores em paralelo, tem 2 maneiras da gente fazer. A gente pode fazer 1 sobre R EQ igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. MMC aqui é 12. 12 dividido por 12 dá 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 2 dá... por 6 dá 2 vezes 1, 2. Então, 1 sobre R EQ vai dar 4 e 2, 6 e 1, 7. 7 sobre 12. Portanto, o R EQ, multiplicando aqui cruzado, vai ficar 7 vezes R EQ igual a 12. R EQ igual a 12 sobre 7. Uma outra maneira da gente ter chegado nesse 12 sobre 7 era o seguinte, né? Ó, quer ver? A gente poderia, como a gente tem a tensão total do circuito, é 18 volts, e como tem a corrente total do circuito, que é 10,5 amperes, a gente pode calcular a resistência equivalente. Vai ficar 18 dividido por 10,5. Isso aqui poderia ser escrito, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, isso vai ser 36 dividido por 21. Aí a gente divide aqui e aqui por 3. 36 dividido por 3
12, 21 dividido por 3, 7. Ó, a mesma resistência equivalente. Certo? Muito bem. E aí o item D, que é a potência dissipada no resistor de 12. Então, para R igual a 12 ohms, a gente sabe, por exemplo, que o R de 12, a corrente dele é 1,5. O I dele é 1,5. Então, a gente pode usar aquela fórmula, R vezes I ao quadrado. Então, fica 12 vezes 1,5 ao quadrado. E essa conta vai dar... Só um minutinho. Isso vai dar 27 watts. Muito bem. Esse próximo exercício aqui é para calcular apenas e tão somente o resistor equivalente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sempre analisa do meio para as extremidades. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, ó, que esses dois resistores aqui, ó, eles estão em paralelo, e esses dois também estão em paralelo. Então, vamos calcular a resistência equivalente deles. Para esse aqui, nós temos 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Isso dá 18 por 9. Dá 2. E para esses aqui, a gente tem resistência equivalente 18 vezes 9, 18 mais 9. 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 9, vão 7, 16. 8 e 9, 17, 27. Só um minutinho. E essa conta aqui dá 27. E 162 dividido por 27 vai dar 6. Então, este circuito aqui, ele pode ser redesenhado como sendo um de 8, lá em cima um de 12, aqui um de 2, aqui na frente um de 10 e aqui embaixo um de 6. Agora, o que a gente observa é o seguinte, ó. Esses dois resistores aqui, ó, estão em série. Então, a gente pode simplificar isso aí também. Então, vai ficar, vou desenhar aqui, vai ficar o de 8, faltou a letra A aqui, né? Aí em cima vai ficar o de 12, aqui vai ficar de 12 e aqui vai ficar um de 6. Ponto B. O que a gente observa agora é que esses três resistores aqui estão em paralelo. Então, a gente pode calcular a resistência equivalente deles. Né? Como é que vai ficar? 1 sobre REQ igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 6. MMC é 12. 12 por 12 dá 1 vezes 1, 1. Por 12 dá 1 vezes 1, 1. 12 por 6 dá 2 vezes 1, 2. 2, 3, 4. 4 sobre 12. Então, REQ multiplicando cruzado
4REQ igual a 12. Conclusão, REQ 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, a gente pode redesenhar esse circuito da seguinte maneira: 8. No lugar desses 3, um resistor de 3. E aqui o ponto B. Como agora eles estão em série, basta somar. Então, o resistor equivalente entre o ponto A e o ponto B vale 11 ohms. Bem, tenho aqui mais um exercício. Vamos lá. Qual é a intensidade da corrente elétrica que circula no circuito a seguir? O circuito é esse aqui. E calcule a potência dissipada no circuito. Considere que a bateria fornece 25 volts e que todos os resistores têm resistência igual a 50 ohms. Então, eu vou redesenhar aqui o circuito então direitinho. Então, o circuito fica assim, Aqui vamos colocar os valores. A bateria fornece 25 volts. Aí você tem aqui uma divisão aqui. Tem um resistor de 50 aqui. Aqui não tem nada. Aqui tem outro resistor de 50. Aí sai. Aqui tem um resistor de 50. E aí vem aqui para baixo. E aqui tem um resistor de 50. Aqui não tem nada. E aqui tem um resistor de 50. Muito bem. Para a gente resolver esse circuito aqui, o que a gente tem que fazer primeiro? Resolver esses paralelos que estão aqui, Tem um paralelo aqui, só que aqui, gente, olha, tomar muito cuidado aqui, que é o seguinte, Perceba que o 50 ohms aqui está em paralelo com 50, mas tem um fio aqui no meio. Quando a corrente elétrica vier passando aqui pelo circuito, a corrente elétrica sai daqui e vem para cá, quando ela chegar aqui, ela tem a opção de passar pelos resistores ou passar livre pelo fio aqui. O que ela vai fazer? Toda a corrente vai passar livre pelo fio. Ou seja, esses resistores aqui, do jeito que está ligado aqui, esse resistor aqui e esse resistor aqui, estão mortos. Eles estão, como a gente chama, em curto. Não vai passar corrente elétrica neles. A corrente passa toda por aqui. É como se esses dois resistores não existissem no circuito. E a mesma coisa vai acontecer com esses dois aqui, A corrente vai passar livre pelo circuito aqui, Então, na verdade, o único resistor que existe no meu circuito é esse aqui. Então, a corrente no meu circuito, vai ser a tensão dividido pela resistência equivalente. E a única resistência que eu tenho no meu circuito, na verdade, é a de 50 ohms. Então, 25 volts dividido por 50 ohms, isso vai dar uma corrente de meio ampere. E aí ele pede também para calcular a potência dissipada pelo circuito. A potência dissipada pelo circuito pode ser U vezes I, que é a maneira mais fácil, né? Qual é a tensão do circuito? 25. Qual é a corrente do circuito? Meio. Então, qual vai ser a potência dissipada? 25 vezes meio, 12,5 watt. Então, essa é a solução. Bem, próximo exercício diz: você dispõe de várias lâmpadas. Deixa eu trocar aqui a caneta. Opa. Você dispõe de várias lâmpadas de 60 watts, 120 volts. E de uma fonte que vai fornecer uma tensão de 120 volts. Queremos que as lâmpadas, funcionando com brilho normalmente. Isso é, com seu brilho máximo. Calcule quantas lâmpadas no máximo podem ser ligadas a essa fonte
sem queimar um fusível de 15 amperes. Seguinte, se eu quero que as lâmpadas brilhem com sua tensão máxima, o que tem que acontecer? Cada lâmpada tem que ser ligada numa tensão de 120 volts. Ora, a única maneira da gente fazer isso é se a gente colocar as lâmpadas como se fosse uma associação em paralelo. Porque se a gente colocar numa ligação, uma associação em série, por exemplo, não vai dar certo. A gente precisa ligar, fazer uma associação em paralelo. Lâmpada L1, L2, L3 e assim por diante. Para todas elas ligadas na mesma tensão. Só que no meio do caminho tem um fusível. Um fusível aqui, ó. E a corrente que vai circular por aqui, ó. Essa corrente aqui tem que ser no máximo 15 amperes. Então vai vir uma corrente aqui que vai subir e aí parte dela vem para essa lâmpada, parte para essa, parte para essa e assim por diante. Mas a corrente máxima que pode fluir aqui é 15 amperes. Bem, qual é a corrente que precisa para alimentar uma lâmpada? Então, para uma lâmpada, o que nós temos? A potência da lâmpada é 60 watts. E a tensão que ela está ligada, 120 volts. Portanto, a corrente de uma lâmpada vai ser... vou melhorar aqui a fórmula antes. Nós temos aqui então o seguinte, que... Opa, mudando aqui a caneta. Nós temos que pote, né? U vezes I. Portanto, o I é pote sobre U. Então, teremos voltando lá no exercício, opa, pulou. Então, teremos pote é 60, U é 120, isso vai dar uma corrente de meio ampere para cada lâmpada. Então, a corrente, o número máximo de lâmpadas vai ser o quê? Vai ser a corrente no fusível dividido pela corrente da lâmpada. Então, esse número de lâmpadas vai ser igual a 15 dividido por meio. Isso vão dar um total de 30 lâmpadas. Ligadas em paralelo. Muito bem. Aqui temos um outro circuito que é para calcular o resistor equivalente. Primeiro, ó, vale notar, gente, que ó, aqui ó, temos esse resistor de 8 ohms e temos um fio ligando a extremidade do resistor, a extremidade, um ponto dele, e na extremidade dele aqui. Ó. Ou seja, quando a corrente elétrica chegar por aqui, ela não vai passar pelo resistor aqui. Ela vai desviar e vai passar por aqui. Ó. Então, esse resistor aqui, ó, ele está morto no processo. Então, na verdade, esse circuito aí, ó, se redesenhado exatamente do jeito que está aí, ele é isso aqui, ó.
ele... Opa! Deixa eu melhorar ali. Aqui. Aí aqui. Aí aqui, ó, não tem mais o resistor. Agora vai ter o quê? Um fio direto aqui, que liga nesse outro resistor aqui de baixo, ó, de 5 ohms. Então o circuito que a gente tem, na verdade, é esse daqui, ó. E esse circuito aqui? Vamos redesenhar ele. Ponto A, sai do ponto A, passa pelo resistor de 3, chegou nesse ponto aqui. Chegou aqui, tem 2 fios. Então tem 2 fios, um para cima, um para baixo. No fio de cima, tem o resistor de 15. No fio de baixo, tem o resistor de 20. Seguindo o fio de cima, vem livre e encontra o resistor de 5. Então, resistor de 5. E o resistor de 5 vai encontrar com o resistor de 20. Lembrando que a gente quer chegar no ponto B. E aí, saindo desse encontro, a gente encontra o resistor de 10. E aí chegamos no ponto B. Então, o circuito que a gente tem que resolver, na verdade, é esse aqui. Para começar a resolver, o que a gente vai fazer? Ó, esses dois aqui estão em séries. Então, vamos simplificar isso aí. Então, vai ficar o quê? Ponto A, resistor de 3 ohms. Aí, ali em cima, fica resistor de 20. Embaixo, resistor de 20. Na frente deles, resistor de 10. Ponto B. O que a gente observa agora? Que esses dois resistores aqui, ó, estão em paralelo. Então, o resistor equivalente vai ser 20 vezes 20, 20 mais 20. Resistor equivalente, 400 por 40. Isso vai dar 10. Então, esse circuito pode ser redesenhado como sendo um resistor de 3, na frente deles um resistor de 10, porque o de 20 paralelo com 20 deu 10, e na frente de tudo outro resistor de 10. Ponto A, ponto B. Portanto, a resistência equivalente entre os pontos A e B vai ser 23. Bem, temos aqui mais um exercício, que envolve um outro circuito aqui um pouco maior. Então, entre os terminais A e B, a DDP vale 200 volts. Primeiro, está pedindo qual é a resistência equivalente, resistência elétrica do resistor equivalente. Então, vamos calcular o resistor equivalente aqui. Aqui a gente pode fazer algumas simplificações, ó, para poder já diminuir o número de passos. Esses dois aqui estão em série. Então, a gente vai o quê? Somar. Esses dois aqui, ó, estão um na sequência do outro. A gente vai somar. Esses dois aqui, ó, estão um na sequência do outro. Vamos somar. E esses dois aqui também um na sequência do outro. Não vou fazer essas contas à parte. Ó, isso aqui é 8. Isso aqui é 12. Isso aqui é 9. E isso aqui é 4. Mas, gente, olha bem, ó. Vou redesenhar aqui, mas vou mostrar um negócio para vocês. Tá o seguinte, ó. Ponto A. Aqui vai sair... Não, vou desenhar direito aqui, porque não ficou legal. Ó, eu vou até poupar aqui um trabalho aqui, que é o seguinte. Perceba que
tem um fio aqui, ó, ligando esse ponto a esse ponto aqui. Então, a princípio, a gente acharia que a corrente elétrica passaria por aqui, mas ela não vai passar por aqui, nem por esse resistor, porque aqui, ó, nós temos caminho livre. Então, na verdade, todos esses resistores aqui, ó, estão mortos, estão em curto. Então, a corrente elétrica chega aqui e vai direto para o ponto B. Então, na verdade, o circuito que a gente tem, ó, é um circuito assim, ó. A gente tem lá em cima um resistor de 8, no meio outro resistor de 8 e embaixo um resistor de 4. Na frente deles temos um resistor de 3 e não existe tudo isso aqui e temos o ponto B aqui. Agora que temos o resistor de 8, o de 8 e o de 4 em paralelo. Então, esses resistores aqui, ó, esses aqui estão em paralelo. Então, vamos fazer a conta desse paralelo aqui. 1 sobre R EQ, 1 sobre 8, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4. MMC é 8. 8 por 8 dá 1, vezes 1, 1. 8 por 8 dá 1, vezes 1, 1. 8 por 4 dá 2, vezes 1, 2. Isso deu 4 sobre 8. Então, 4 REQ igual a 8. Portanto, REQ, 8 sobre 4, que vai dar 2. Então, este circuito aqui pode ser redesenhado como sendo um resistor de 2 e na frente deles um resistor de 3. E, portanto, o resistor equivalente aqui vai ser 5 ohms. Então, esse aqui é o resistor equivalente. Então, isso aqui, item A. Corrente elétrica que percorre o resistor de resistência 5 ohms. Quem é o resistor de resistência 5 ohms? O resistor de 5 ohms está aqui em cima, ó, gente, ó. Então, a gente tem que voltar ao circuito, né, ó. Aqui, então, item B. Para calcular a corrente no resistor de 5, primeiro eu vou ter que calcular qual é a resistência, a corrente que passa nesse circuito aqui, né? Então, a corrente total no circuito, aqui, ó, a gente... Não, deixa eu mudar aqui. Vou mudar aqui. Opa, apagar isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro voltar no circuito aqui. Então, vamos pegar o circuito simples, o resistor de 5 ohms, que está ali, que é o resistor equivalente. A tensão aplicada a esse circuito é de 200 volts. Então, vamos calcular a corrente que circula aqui. Vai ficar 200 dividido por 5. Isso vai dar 40 amperes. Então, se a gente aplicar isso no outro circuito, no anterior, que aqui é 2 ohms, aqui é 3 ohms, e aqui é 200 volts, nós vamos ver que a corrente que passa aqui é 40 amperes, e a corrente que passa aqui, 40 amperes. Vou copiar isso para a página seguinte. Então, ficou 2 ohms, 3 ohms, 200 volts, tem uma corrente que sai aqui, que é 40 amperes, e aqui é também 40 amperes. Então, olha, é o seguinte, para o resistor de 2 ohms, a corrente é 40 amperes.
Então, qual é a tensão? 40 vezes 2, 80 volts. E para o resistor de 3 ohms, corrente também é 40 amperes, então vai ficar 3 vezes 40, que vai dar 120 volts. Então, naquele circuito ali, a gente tem o seguinte, a gente tem 2 ohms, 3 ohms, redesenhando, 200 volts. Nós temos uma corrente saindo aqui de 40 amperes. Essa corrente passa aqui e passa aqui. E o que nós vamos ter? Que esse resistor aqui, ó, vou marcar em preto ali, fica melhor. Esse resistor aqui está sentindo 80 volts e esse aqui está sentindo 120 volts. Mas cadê o resistor de 5 ohms, que é o resistor que a gente precisa? Bem, esse circuito é uma simplificação do circuito anterior, né? Ó. Esse circuito aqui, que terminei de resolver, é uma simplificação desse daqui. Então, eu vou voltar neste circuito que está aqui. Então, que ele é um de 8, um de 8, um de 4 e um de 3. Então, voltando ao circuito anterior, vamos lá. Um de 8, um de 8, um de 4. Então, 4, 8, 8. E aqui na frente, um de 3. O que interessa para a gente, na verdade, ó, é o resistor de 5. E o resistor de 5 ainda não apareceu, mas o resistor de 5 está dentro do resistor de 8. Né? É importante lembrar, olha, que o resistor de 5 está dentro do resistor de 8. Então, tem que chegar no resistor de 8. Então, vamos lá. Olhando aqui, a gente sabe que a corrente que está passando aqui, ó, é 40 amperes. E a corrente que está chegando aqui, 40 amperes. E a gente sabe que esses resistores aqui estão todos em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles estão sentindo a mesma voltagem. Qual é a voltagem que eles estão sentindo? Bem, a voltagem desses resistores aqui é a voltagem do resistor de 2 aqui, porque o resistor de 2 aqui é o equivalente desses aqui. Então, esse resistor aqui, ele está sentindo 80 volts. Esse aqui está sentindo 80 volts. E esse está sentindo 80 volts. Então, para esse resistor de 8 aqui, que é o que me interessa, ó, o R é 8. E a tensão aplicada nele é 80. Então, eu posso calcular qual é a corrente que passa nele. 80 dividido por 8. A corrente que passa nele é 10 amperes. Mas esse resistor de 8 aqui, ele, na verdade, ele é a soma de 2 resistores. Se a gente olhar lá, ele é o resistor de 5 mais o resistor de 3. Ele é o resistor de 5 e o resistor de 3. E a corrente que está passando aqui, ó, nesse conjunto, essa corrente é uma corrente de 10 amperes. Como eles estão em série, a corrente é a mesma. Logo, para R igual a 5 ohms, a corrente vai ser de 10 amperes, que é o que o exercício pedia. Bem, aqui nós temos mais um exercício para calcular o resistor equivalente. O que eu vou fazer? Vou redesenhar isso aqui. Então, vai ficar ponto A, do ponto A sai um fio, e aqui, ó, divide em 2 fios. Então, vem 2 fios. Fio de cima tem um resistor de 4, fio de baixo tem um resistor de 12. E aí, ó, esses 2 fios se encontram nesse fio aqui, ó.
Então, este ponto aqui está ligado neste ponto aqui. Então, na verdade, é isso aqui, ó. Um ponto de encontro aqui. E daqui vai sair dois fios. Então, na verdade, daqui sai isso aqui, ó. Redesenhando aquilo ali. De um lado vai ficar o resistor de 2 e embaixo vai ficar o resistor de 6. E aí, se eu seguir o resistor de 2, ó, na frente dele tem o resistor de 4. Na frente dele tem o resistor de 4. E o de 4 encontra com o de 6. Encontra com o de 6. E aí, o de 4 encontra com o de 6. E aí vai para o de 2. E aí chegamos no ponto P. Então, esse circuito aqui redesenhado é esse aqui. E aí? Para resolver, o que a gente faz? Ó, aqui tem um paralelo, aqui tem uma série. Essa série aqui vai dar 6. E esse paralelo aqui vai dar quanto? Como são só 2, 4 vezes 12, 4 mais 12. 4 vezes 12, 48, dividido por 16, isso vai dar 3. Então, agora, a gente redesenha o circuito com essas simplificações. Fica ponto A. No lugar do 4 e do 12 vai ficar um de 3. Aí vem. No lugar do 2 e do 4 vai ficar um de 6. E um de 6 aqui embaixo também. E aí o de 2 aqui na frente. 6 aqui. O que a gente tem agora? A gente tem esses dois resistores de 6 em paralelo. Então, o resistor equivalente vai ser 6 vezes 6, 6 mais 6. Isso dá 36 por 12, que vai dar 3. Então, simplificando ainda mais o meu circuito, eu vou ter um resistor de 3, na frente vou ter outro resistor de 3, e na frente vou ter outro resistor de 2. A, B. Temos uma sequência de resistores em série. Portanto, o resistor equivalente aqui, entre os pontos A e B, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. 8 ohms é o valor desse resistor. Temos agora aqui um novo resistor, um novo exercício, que são o quê? Vamos lá. Duas lâmpadas incandescentes, cuja tensão nominal é 110 volts, sendo uma de 20 watts e a outra de 100 watts. Significa que essa lâmpada aqui, de 20 watts, para dar os 20 watts de potência, tem que ligar numa tomada 110. E essa lâmpada aqui, para dar os 100 watts de potência, tem que ligar numa tomada 110. Mas nós vamos ligar o conjunto numa tomada de 220. Posso fazer isso? Posso, desde que a ligação seja em série. Né? Então, é possível. É possível. Né? E aí conclui-se que as duas lâmpadas acenderão com brilho normal, a lâmpada de 20 watts apresentará um brilho acima do normal e queimará, a lâmpada de 100 watts fornecerá um brilho mais intenso que a de 20 watts, a lâmpada de 100 watts apresentará um brilho acima do normal e queimará, nenhuma das lâmpadas acenderá. Bem, tem algumas coisas aqui que a gente pode já de cara jogar fora. Como eu estou ligando em série, a voltagem vai ser dividida entre as lâmpadas. Né? A voltagem vai ser dividida entre as lâmpadas. Então, pode acontecer de uma lâmpada receber mais voltagem que a outra. Né? Então, a gente tem que aqui avaliar o que vai acontecer. Então, muito bem. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode, de cara, calcular qual é a resistência normal de cada uma dessas lâmpadas aqui. Então, tem uma lâmpada que eu vou chamar de L1, que é a lâmpada que tem a seguinte especificação. 110 volts, 20 watts. Essa lâmpada aqui, qual é a resistência dela? A gente sabe que pot é U quadrado sobre R. Portanto, R vai ser pot, melhor, errei,
Vamos aqui, borrachinha aqui, o R passa multiplicando e o pote passa dividindo. Então vai ficar U quadrado sobre pote. Então vai ficar U ao quadrado, 110 ao quadrado sobre 20. Essa continha vai dar 605. Então essa lâmpada aqui tem 605 ohms de resistência. A outra lâmpada, ela é uma lâmpada 110 volts, 100 watts. Então, qual é a resistência dela? 110 ao quadrado dividido por 100. Isso vai dar 110 ao quadrado dividido por 100. Isso vai dar 121 ohms. Então, se a gente ligar essas duas lâmpadas na tomada 220, o que a gente tem? A gente tem uma lâmpada de 605 ohms, uma lâmpada de 121 ohms, ligadas numa tomada de 220 volts. Simplificando esse circuito, nós vamos ter 605 mais 121, isso vai dar 726 ohms. E aqui 220 volts. Então vai ter uma corrente que circula por aqui. Quanto que vale essa corrente? 220 dividido por 726. 220 dividido por 726. Isso dá uma corrente aproximada, dá um I de aproximado 0,30 amperes. Então, se a gente voltar no circuito anterior, se a gente voltar no circuito anterior, nós vamos ter que a corrente que passa aqui é 0,30 amperes e a corrente que passa aqui 0,30 amperes. Para esse aqui, que é 605 ohms, e para essa que é 121 ohms. Bem, nós temos o R de cada lâmpada aqui, né? Da lâmpada 1 e da lâmpada 2. Então a gente pode calcular a potência de cada uma das... Vamos calcular a voltagem aqui de cada uma das lâmpadas? Só para a gente saber quanto de volts cada lâmpada vai receber. Então, 605 vezes 0,3. Essa lâmpada aqui vai receber 181,5 volts. E essa outra lâmpada vai receber 36,3 volts. Se a gente somar o 36,3 mais o 181,5, isso dá 217,8 volts. Está faltando alguma coisinha porque a conta aqui não está exatamente... Não coloquei todas as casas decimais. Mas a gente vai ter mais ou menos que essa lâmpada aqui vai receber 181 volts. Essa lâmpada aqui.
E a outra lâmpada vai receber 36,3 volts. O que a gente percebe é o seguinte, calculando a potência da L1, que é essa daqui, ó, essa daqui é a L1, e essa daqui é a L2. A potência da L1 vai ser 181,5. Vamos fazer pelos valores, vamos fazer o ao quadrado sobre R vezes I ao quadrado, que fica melhor. Então, R vezes I ao quadrado, isso vai dar 605 vezes 0,30 ao quadrado. E a potência da L2, I ao quadrado, isso vai dar 121 vezes 30 ao quadrado. Então, na primeira lâmpada, nós teremos uma potência de 54 watts aproximadamente. E na segunda lâmpada, nós teremos aproximadamente 10,9 watts. Se a gente analisar, a gente vai ver o seguinte aqui, ó, que a lâmpada L1, ela foi projetada para brilhar com uma tensão, com uma potência de 20 watts. E a lâmpada L2 foi projetada para brilhar com uma potência de 100 watts. Ao fazer a ligação em série e ligar no 220, embora a tensão esteja dividida entre as lâmpadas, o que acontece? A lâmpada de menor potência está gerando uma potência muito maior do que ela tem que gerar. Ela só pode gerar 20 watts e ela está gerando uma potência de 54 watts. Já a outra lâmpada está gerando uma potência bem menor. Então, qual é o problema aqui? Elas acenderam com brilho normal? Com brilho normal, não. De cara, o brilho já não é normal. Porque o brilho para ser brilho normal, teria que dar 20 para uma e 100 para outra. Não deu. A lâmpada de 20 watts apresentar um brilho acima do normal e queimará? É uma possibilidade, porque o brilho está bem acima. Então, isso aqui pode ser. A lâmpada de 100 watts fornecerá um brilho mais intenso que a de 20 watts? De jeito nenhum. Ó. A gente comparando aqui, ó, a gente vê que a de 100 watts brilha menos do que a de 20 watts. Então, isso aqui também não é. A lâmpada de 100 watts apresentará um brilho acima do normal e queimará? Não, também não. Também não. Nenhuma das lâmpadas acenderá? Acenderá. Mas essa lâmpada aqui vai acender e se ela ficar muito tempo acesa, o que vai acontecer? A lâmpada de 20 watts, ela vai queimar porque a corrente que está passando por ela é muito grande. Então, resposta certa, item B. Então, resposta certa, B. Bem, e para finalizar, a gente separei também esse exercício aqui, que é um exercício bom, para a gente analisar também. Então tá aqui, temos um circuito um pouquinho complicado, a gente vai redesenhar ele, e está pedindo qual é a potência dissipada pelo resistor de 4 ohms, por esse resistor aqui. Para saber a potência do resistor de 4 ohms, eu vou ter que saber a corrente que passa nele ou a DDP aplicada nele, qualquer uma das coisas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Redesenhar esse circuito aqui. Esse circuito vai ficar como? Ponto A, sai do ponto A aqui, tem um resistor de 1 ohm. Aí chegou nesse ponto aqui. Chegou aqui, tem uma divisão, 2 fios. Então tem uma divisão, 2 fios. Aí tem um resistor de 1 ohm aqui em cima.
e um resistor de 4 ohms embaixo, que é o resistor que a gente quer. Seguindo o resistor de 1 ohm, a gente encontra um resistor de 2 ohms. E seguindo de 2 ohms, a gente encontra outro de 1 ohm. E esse de 1 ohm encontra com o resistor de 4 ohms. Na frente deles tem um resistor de 1 ohm e a gente chega no ponto B. E a gente sabe que a bateria que vai alimentar tudo isso, ou a fonte de energia que vai alimentar tudo isso, é uma fonte de 120 volts. Muito bem. Primeiro passo para resolver esse exercício, uma vez que já desenhamos isso, vamos simplificar, né? Perceba que esses 3 resistores aqui estão em série. 2 mais 1 vai dar 4. Então aqui a gente pode redesenhar esse circuito. Da seguinte maneira. Fica o resistor de 1 ohm. Lá em cima fica um resistor de 4 ohms. Aqui embaixo um resistor de 4 ohms. Na frente, resistor de 1 ohm. E, finalmente, a nossa fonte de energia aqui embaixo de 120 volts. Bem, aqui nós temos 2 resistores de 4 ohm em paralelo. Podemos fazer a resistência equivalente deles. 4 vezes 4, 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. Fazendo a conta, 2 ohms. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter circuito resistor de 1 ohm. Aqui, no lugar do 4, vamos ter resistor de 2 ohms. Depois, resistor de 1 ohm. E tudo ligado aqui. 120 volts. Esse circuito a gente pode simplificar ainda mais e fica simplesmente isso aqui, né? 2, 3, 4, 4 ohms, aqui 120 volts. Então a corrente que vai passar por aqui vai ser qual? O I vai ser 120 dividido por 4, que vai dar 30 amperes. Então, vai sair da bateria aqui uma corrente de 30 amperes, que vai passar no resistor de 1, de 2 e de 1. Então, vou redesenhar os circuitos aqui. Os resistores, 1, 2 e 1. Aqui embaixo, 120 volts. E essa corrente de 30 amperes, eu vou marcar ela aqui, marcar ela numa cor diferenciada. Então, está saindo uma corrente aqui de 30 amperes. Então, a corrente que vai passar aqui é 30, a corrente que vai passar aqui é 30, a corrente que vai passar aqui é 30. O resistor que eu quero é o resistor de 4. E onde está o resistor de 4? O resistor de 4 está aqui, está nesse simplificação desse resistor de 2 aqui, que é esse resistor que está aqui. Então, se eu puxar esse resistor aqui, para R igual a 2 ohms, a corrente é 30 amperes. Portanto, o U naquele resistor vai ser 2 vezes 30, U igual 60 volts. Agora, esse resistor de 2, então, ele está no lugar do resistor de 4 que está aqui. Então, se eu voltar no circuito anterior, e aí eu vou redesenhar na página seguinte, então a gente vai ter, volta lá, a gente vai ter aqui
441. Então, 1, 4, 4, 1. E aqui 120 volts. O que a gente sabe? A gente sabe que está saindo aqui, ó, uma corrente de 30 amperes aqui. Essa corrente está subindo aqui e está passando aqui. Essa corrente, ó, como esses resistores são iguais, a corrente vai se dividir igualmente entre os dois resistores. Então a gente vai ter o quê? Se os resistores são iguais, a corrente divide, nós teremos uma corrente de 15 amperes nesse resistor e uma de 15 amperes nesse resistor. Então, para esse resistor aqui, que é o resistor que a gente estava analisando, então o que a gente vai ter? Ou para qualquer um deles aqui, né? Para R igual a 4 ohms, lembrando que esse resistor de 4 na verdade é o resistor de baixo. Na verdade é o resistor de baixo. Né? Então a gente quer, na verdade, para esse resistor aqui. Esse é o foco. Então, para R igual a 4 ohms, a corrente que está passando é 15 amperes. Então, o que a gente vai ter aqui? Qual é a potência dissipada por esse resistor? É R vezes I ao quadrado. Então, a potência vai ser 4 vezes 15 ao quadrado. Então, teremos 4 vezes 15 é 225. E 4 vezes 225, 4 vezes 5, 20 vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Vai 1, 225 mais 225, 250. Isso vai dar, fazer a continha aqui. 4 vezes 5, 20 vão 2, 4 vezes 8 e 2, 10, vai 1, 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Então, isso vai dar 900 watts. Se a gente voltar lá, nós temos como resposta certa, resposta aí. Então, ok? Muito bem. Por enquanto é só, gente.